que encontrei ao preparar esta nossa exploração aprofundada hoje. Refere-te ao estudo sobre o impacto físico da solidão, certo? Exatamente. A ideia de que o sentimento profundo de solidão tem um impacto na saúde física que é comparável a fumar 15 cigarros por dia. Uau! É mesmo. É assustador quando colocamos as coisas nessa perspectiva. É um dado demolidor. E, no entanto, durante décadas, quando pensávamos no processo de envelhecimento ou naquelas estruturas de apoio à terceira idade, a imagem que nos vinha logo à cabeça era essencialmente a de uma gigantesca sala de espera. Pois, um espaço estéril, não é? Com aquelas cadeiras de plástico, as luzes fluorescentes. Nem mais. Onde as pessoas eram colocadas simplesmente a ver o tempo passar. No fundo, era uma resposta completamente passiva para um problema que tratávamos apenas como sendo, digamos, logístico. E é uma visão incrivelmente limitadora e que infelizmente ditou as regras do jogo durante muito, muito tempo. A ideia de que envelhecer, especialmente quando surgem limitações físicas ou até cognitivas, era sinónimo de recolhimento, de silêncio e De de... invisibilidade. Exato, invisibilidade perante o resto da sociedade. Mas a razão pela qual estamos a fazer este mergulho profundo hoje é precisamente porque essa velha sala de espera está a ser implacavelmente demolida em Portugal. A nossa missão com esta análise é mapear uma transição que é fascinante. A passagem daquela simples institucionalização para a criação daquilo que os manuais chamam de verdadeiras comunidades pró-envelhecimento. Certo, e é uma mudança sísmica. Sem dúvida. Vamos tentar perceber como é que o país está a desenhar este ecossistema de recursos comunitários de apoio ao idoso, que se assemelha muito mais a uma praça pública vibrante do que a um corredor de hospital. E para isso, temos de mergulhar na mecânica de como as coisas realmente funcionam no terreno. E deixar claro desde já que, para quem nos acompanha, não nos interessa fazer aqui um desfile de jargão clínico ou de burocracias aborrecidas. Claro, claro. Ninguém quer isso. O objetivo é compreender as engrenagens deste novo sistema, porque, no fundo, este é um mapeamento que interessa a absolutamente toda a gente. O envelhecimento não é um evento distante que acontece apenas aos outros. É um processo contínuo que estamos todos a atravessar neste exato momento. Ok, então vamos desconstruir isto. Para entendermos o verdadeiro valor desta rede na comunidade, reparei que uma das nossas fontes, um manual de formação técnica, o IMPIC 036C, começa por abalar um mito gigante. E confesso que, até ler isto, eu sempre usei as palavras independência e autonomia como se fossem a mesmíssima coisa. Ah, pois, é um erro super comum. Sim, na minha cabeça era como ter um carro avariado. Tipo, se o motor não funciona, o carro não anda. Ou seja, se o corpo falha, perde-se autonomia. Ponto final. A ideia do motor do carro tem a sua lógica mecânica, admito, mas as diretrizes técnicas que analisamos exigem uma visão muito mais humana e complexa. A distinção entre independência e autonomia é, na verdade, a pedra basilar de todo o cuidado moderno. Então como é que eles separam as duas coisas? A independência refere-se puramente à capacidade física de executar uma tarefa mecânica. Por exemplo, eu consigo apertar os botões da minha camisa de manhã, consigo caminhar dezenas de metros até à padaria. Isso é independência. Ok. A autonomia, por outro lado, é algo muito mais profundo. É a capacidade de decisão, é o poder cognitivo e a liberdade de gerir a nossa própria vida. Portanto, a pessoa pode não conseguir apertar os botões da camisa com as próprias mãos, mas é ela que escolhe qual é a camisa que quer vestir nesse dia. Exatamente. Pensemos nisto através de uma imagem talvez mais clara. A autonomia é como ser o realizador do filme da nossa própria vida. O realizador? Gosto dessa imagem. Pois, à medida que o tempo avança, o corpo pode já não conseguir fazer as cenas de ação. O realizador perde, digamos, um pouco de independência motora. Mas, se tivermos as ferramentas certas na comunidade, chamamos os duplos, Que seriam quem neste caso? os cuidadores, os equipamentos de apoio, os enfermeiros. O detalhe crucial aqui é que quem continua sentado na cadeira a gritar "ação" e corta, quem dita o guião daquele dia, é o realizador. Uau! É uma mudança de perspectiva gigante. O manual até dá o exemplo prático de alguém numa cadeira de rodas.
Essa pessoa perdeu a independência física para subir um lance de escadas, mas, se a comunidade tiver rampas, transportes adaptados e ruas acessíveis, Essa pessoa decide onde vai, com quem vai e a que horas vai. nem mais. A sua autonomia permanece perfeitamente intacta. Não tinha pensado nisso por esse prisma. E perceber o porquê disto ser tão vital leva-nos a um conceito fortíssimo, que aparece nos catálogos de serviços que consultamos. Lembro-me do catálogo da Novo Cuidar, que fala muito do aging in place. Sim. O envelhecer no seu próprio lugar é o primeiro grande pilar estratégico de toda esta rede. E porquê tanto foco na casa da pessoa? Porque a justificação para o aging in place é profundamente psicológica. A institucionalização precoce, quer dizer, o ato de retirar alguém da sua casa de décadas e colocar num lar tradicional apenas porque se perdeu alguma mobilidade, provoca uma ruptura devastadora na identidade da pessoa. Certo. É como arrancar uma árvore pela raiz. Exato. A casa de uma pessoa é o museu da sua vida. Ao mantermos a pessoa em casa, preservamos essa âncora identitária. Mas atenção, não se trata de deixar a pessoa trancada em casa à sua sorte. É envelhecer em casa, sim, mas profundamente imerso e suportado pela comunidade. Mas como é que isso se operacionaliza sem colocar a pessoa em risco? Porque as fontes não falam apenas daquela ideia romântica e antiga do vizinho que vai lá levar a sopa ao fim do dia, pois não? Não, nada disso. Falam de um suporte que é altamente profissionalizado e muitas vezes invisível. Os serviços de apoio domiciliário hoje abrangem assistência 24 horas por dia. Falamos de hospitalização domiciliária. Onde o hospital vai a casa. Sim, em vez da pessoa ir para uma enfermaria a apanhar infecções hospitalares, recebe cuidados de enfermagem complexos e até fisioterapia no conforto da sua sala de estar. E claro, a tecnologia funciona aqui como uma grande rede de segurança. Aqueles botões de pânico. Também a teleassistência, mas vai muito além disso. Falam de sensores de queda avançados. Estes pequenos aparelhos analisam padrões de movimento de forma passiva. Se a pessoa sofre uma queda e não se consegue levantar, o sistema detecta a anomalia através do impacto e da ausência de movimento logo a seguir. E liga para alguém automaticamente. Aciona imediatamente os meios de socorro e a família. Sim? Sem que o idoso tenha sequer de carregar num botão. Ok, portanto, o realizador tem os seus duplos e o estúdio está seguro. A questão física e logística parece resolvida. Mas e aqui surge um perigo muito real que os nossos documentos apontam e que me deixou a pensar. O isolamento. Exatamente. Se a pessoa fica em casa em absoluta segurança física, mas passa uma semana inteira sem falar com ninguém, acabamos de criar uma ilha. Sim. Uma ilha muito segura, é verdade, mas ainda assim uma prisão de isolamento. Aí que entra a tal estatística assustadora dos 15 cigarros por dia que mencionaste no início. O portal científico Eu Sinto-me, que nós analisamos, apresenta evidência demolidora sobre o impacto neurológico e fisiológico do isolamento. O que é que acontece ao corpo na prática? A ausência de inclusão social desencadeia respostas de stress crónico no organismo. Aumenta a inflamação celular, a pressão arterial sobe. As redes de apoio na velhice não são um luxo apenas para melhorar o humor da pessoa. A ciência associa-as diretamente à redução do risco de mortalidade. Brutal. É por isso que o conceito tem de evoluir do tal domicílio seguro para as comunidades pró-envelhecimento. Exato. A ideia de criar um tecido social que seja ativo. As fontes mencionam a promoção da literacia, a criação de sinergias intergeracionais para que não se fechem idosos apenas a conviver com idosos. Isso é super importante. Sim, e falam de infraestruturas públicas que convidem ao passeio. Mas, olha, ao ler os manuais técnicos, deparei-me com algumas soluções para combater a solidão que me deixaram francamente cético. Já sei onde vais. Estás a referir-te à introdução da tecnologia na esfera social. Precisamente, os manuais sugerem o uso intensivo de redes sociais online para senhores e, de forma que me pareceu ainda mais radical, a introdução de robôs sociais. Robôs com inteligência artificial. Sim, assistentes de voz dotados de IA para fazer companhia e estimulação cognitiva. E eu tenho de travar aqui e levantar uma objeção. Força. Colocar um ecrã, um robô de plástico a falar com uma pessoa de 80 anos, não é exatamente o oposto de uma comunidade? Não corremos o risco enorme da sociedade e as próprias famílias pensarem tipo: bem, a inteligência artificial já está a conversar com o avô sobre o tempo e já o lembrou dos comprimidos, por isso já não preciso de ir lá à casa hoje.
Pois, o que é fascinante aqui é precisamente o paradoxo que essa ferramenta tecnológica apresenta. E esse é um receio perfeitamente válido e muito comum. No entanto, a abordagem documentada nos manuais parte de um princípio ético que é inegociável. Qual é? A tecnologia nunca, mas nunca atua como um substituto do calor humano. O seu mecanismo de ação é funcionar como uma ponte e como um preenchedor de microlacunas. Como assim, preenchedor de lacunas? Podes dar um exemplo prático? Claro, pensemos no dia a dia de um idoso que mora sozinho, mesmo que receba a visita diária de um filho ao final do dia e de um cuidador de manhã. Certo, há muito tempo pelo meio. Exatamente. Há vastas horas de silêncio entre essas visitas. E o que os assistentes de voz e os robôs sociais fazem é habitar esses espaços vazios, ao desafiarem o idoso para um jogo de memória verbal, à tarde, ou ao perguntarem sobre as notícias do dia, estão a fazer estimulação cognitiva ativa. Estão a forçar a pessoa a verbalizar. Sim, obrigam o cérebro a processar linguagem e a articular respostas em voz alta, o que mantém aquelas vias neurais ágeis. E, mais importante ainda, muitos destes sistemas monitorizam rotinas. Ah, lá está, a rede de segurança de novo. Se a inteligência artificial registra que a pessoa hoje não quis falar ou, sei lá, não abriu o frigorífico à hora do costume, ela emite um alerta para as famílias. Ou seja, a tecnologia não substitui a visita familiar de todo, Ela avisa quando a visita é mais urgente. nem mais atua como um radar de bem-estar que precipita e direciona o contacto humano quando ele é mais crítico. Sabes, aqui é que a coisa fica mesmo interessante para mim. Porque esta necessidade tão desesperada de ligação humana de qualidade ganha contornos muito específicos quando olhamos para as mudanças psicológicas que são normais com a idade. Sim, a componente emocional transforma-se muito. A Ordem dos Psicólogos tem uma perspectiva sobre isto que me fez parar e reler. Eles abordam a teoria da seletividade socioemocional. Ah, sim, é um dos conceitos mais elegantes da psicologia do envelhecimento, na minha opinião. Basicamente, explica o mecanismo por trás de uma mudança de comportamento que quase todos notamos nas pessoas mais velhas da nossa família, mas que muitas vezes interpretamos mal, achando que estão apenas a ficar antissociais ou rabugentos. Pois julgamos que se estão a isolar de propósito, mas a imagem que descreve bem isso. Qual é a tua leitura dessa teoria? A imagem que me veio logo à cabeça ao ler as diretrizes da Ordem foi a de um curador de um museu privado extremamente exigente. Essa metáfora estrutural é excelente. Como é que esse curador atua na prática para quem nos está a ouvir perceber? Então, quando somos jovens, percepcionamos o tempo como sendo infinito. Somos como curadores amadores que querem colecionar toda a arte que lhes aparece à frente. Sim, vamos a todas as festas, fazemos imenso networking. Acumulamos dezenas de contactos superficiais porque, lá está, não sabemos o que pode ser útil no futuro. Mas, à medida que envelhecemos, a percepção do tempo altera-se drasticamente. O tempo passa a ser um recurso escasso e super precioso. E o curador entra em ação. Exato. O curador limpa a galeria, deita fora as peças aleatórias, afasta-se das relações periféricas ou que trazem conflito e foca toda a sua energia apenas nas obras-primas. Ou seja, nas relações de grande proximidade que oferecem verdadeiro significado e conforto emocional contínuo. E o mecanismo subjacente a essa limpeza da galeria, digamos assim, é a regulação emocional. O cérebro do idoso prioriza instintivamente interações que maximizem o bem-estar imediato e minimizem o stress. Faz todo o sentido? Claro, mas o corolário disto, a consequência prática, é que o peso da vida social do idoso recai quase exclusivamente sobre um núcleo muito restrito de pessoas. A família próxima e os 2 ou 3 amigos íntimos. Exatamente. E isso sublinha o papel colossal que os cuidadores informais têm aqui. O grande problema é que ser a única fonte de apoio logístico e emocional de alguém que está a perder capacidades é profundamente desgastante. É super comum vermos famílias a entrar em colapso por exaustão. É um peso esmagador para uma família normal gerir sozinha. Completamente. E as fontes que analisamos reconhecem esse desgaste de forma muito frontal. É para evitar esse colapso familiar que os psicólogos intervêm na comunidade. Fazem a mediação entre o direito à autonomia do idoso, de que falámos há pouco, e os limites físicos e mentais de quem cuida. Mas há situações em que a simples mediação psicológica não chega, certo? Pois, há casos em que não chega de todo. Quando as exigências clínicas disparam, pensemos no avanço de uma demência, na doença de Alzheimer,
alimentar ou naquelas perturbações psiquiátricas graves. Aí, o apoio domiciliário básico torna-se manifestamente insuficiente. Exatamente. E isso obriga o sistema de saúde público a uma mudança de paradigma radical, que em Portugal se materializa nas SSM. As equipas comunitárias de saúde mental. Correto. Historicamente, pensa assim. Se um idoso na comunidade tivesse um surto psicótico, um episódio de depressão major ou agitação severa por causa da demência, qual era a solução? Chamar a ambulância e internar num hospital psiquiátrico. Era a única via. O que as SSM fazem é invertir esse vetor de deslocação. É o hospital que vai à sala de estar do doente. Literalmente. Sim, são equipas multidisciplinares. Têm psiquiatras, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Tudo a operar a partir da comunidade e a visitar as casas. E operam, de acordo com as fontes, em 2 níveis de complexidade, os modelos A e B. E qual é a diferença prática entre esses 2 modelos, na ótica de quem precisa do serviço? A diferença está na mecânica de intervenção. O modelo A é a base fundacional. Estas equipas focam-se na gestão contínua de doentes que têm doença mental grave. Mas que estão mais ou menos estabilizados. Sim, garantem que a pessoa toma a medicação, monitorizam os sintomas no seu ambiente natural e fazem a ponte constante com os centros de saúde locais. É uma manutenção. E o modelo B? O modelo B já é uma estrutura altamente diferenciada. Estas equipas têm capacidade para fazer intervenção aguda, mesmo durante uma crise, e possuem valências muito específicas, como a psiquiatria geriátrica. Portanto, se houver um pico de crise, Se um idoso descompensa gravemente, a equipa do modelo B atua no domicílio de forma intensiva, com médicos especialistas a ir a casa. uau! O objetivo final e primordial destas equipas é sempre evitar o internamento, porque, como sabemos hoje, retirar um idoso com fragilidade mental do seu ambiente familiar, da tal âncora identitária, e colocá-lo numa enfermaria fechada gera, na esmagadora maioria das vezes, delírio, regressão cognitiva rápida e muito trauma. Pois o remédio acaba por ser muito pior que a doença. Quase sempre. Mas então, o que é que isto tudo significa quando chegamos àquele ponto que me parece inevitável em muitas doenças progressivas? O ponto em que a permanência em casa deixa mesmo de ser clinicamente viável. Mesmo com o apoio destas fantásticas equipas móveis. Há um momento em que a casa já não consegue ser o local seguro, sim. Porque as nossas fontes levam-nos a certa altura para um universo com umas siglas muito densas. Temos a FNRDM, que é o Fórum Nacional de Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais, e a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, a famosa RNCCI. Pois é, as siglas assustam um bocadinho ao início. Muito. Para uma família comum que vê a doença de um ente querido a avançar e não sabe o que fazer, olhar para as tipologias de residências destas entidades parece entrar num labirinto burocrático sem saída. Percebo perfeitamente. Mas se ligarmos isto ao panorama geral da reabilitação psicossocial de que temos falado, percebemos que esse aparente labirinto tem uma lógica de desenho brilhante. Brilhante. Como assim? Lembras-te da tal sala de espera no início da nossa conversa? Sim, o antigo asilo. Exato. O sistema antigo tinha apenas uma porta, o asilo, onde todos entravam e recebiam exatamente o mesmo cuidado padronizado, independentemente do que ainda conseguiam fazer ou decidir por eles próprios. Uma solução única para problemas completamente diferentes. E a FNERDM e a Rede de Cuidados Continuados substituíram essa porta única por aquilo a que podemos chamar de uma escadaria de autonomia. A complexidade existe para garantir que não impomos assistência a mais a quem não precisa, nem de menos a quem está mesmo vulnerável. Mas como é que essa escadaria funciona na prática? Porque, quer dizer, se estamos a falar de alguém com doença mental grave ou sequelas severas que já não consegue sequer gerir a sua higiene ou alimentar-se, como é que se treina a autonomia aí? O sistema não tem de assumir simplesmente o controle? É uma excelente questão. E a resposta está na filosofia do degrau de maior suporte, que são as unidades de vida apoiada. Que são, para esses casos, mais dependentes. Sim, estas estruturas residenciais destinam-se precisamente a pessoas que não conseguem organizar as atividades básicas da vida diária sozinhas. Precisam de supervisão constante para tomar banho, para comerem ou para manterem o espaço limpo. Certo. Mas o mecanismo de cuidado aqui não é fazer pela pessoa. Os assistentes não dão o banho se a pessoa conseguir pelo menos segurar no sabonete. Eles apoiam e incentivam o processo. A prioridade é garantir o suporte diário num ambiente familiar que se assemelha a uma casa e não a um hospital, sem aquela intervenção médica intensiva e ininterrupta. Entendido.
E se, por causa desse apoio, a pessoa recuperar alguma dessa funcionalidade, ela pode subir um degrau nessa escadaria? Precisamente, se evoluir bem, transita para as unidades de vida protegida. O foco mecânico aqui muda da simples manutenção para o treino de competências ativas. São pessoas que estão clinicamente estáveis, então. Sim, estão estáveis, mas ainda perderam a capacidade de viver sozinhas em segurança. O dia a dia nesta unidade envolve ensinar novamente a pessoa a cozinhar uma refeição sem perigo, a gerir o próprio dinheiro numa ida ao supermercado ou a organizar a sua caixa de comprimidos da semana. O objetivo é reconstruir o indivíduo para voltar a ser o realizador do filme. Nem mais. E depois, no topo desta escadaria, temos as unidades de vida autónoma. Aqui, as pessoas já vivem em apartamentos normais, integrados na comunidade, com um elevado grau de independência física. O apoio destas equipas foca-se apenas na integração profissional, na procura de emprego ou de cursos de formação e no suporte relacional. É incrível. É uma recusa absoluta daquela ideia antiga de que o diagnóstico grave é uma sentença de inércia para o resto da vida. Totalmente. Diria revolucionário. Falam de iniciativas de apoio de pares. Ah, o apoio interpares. É fantástico. Sim, isto foge completamente àquela dinâmica vertical e fria do médico de bata branca a dizer ao doente o que tem de fazer. O apoio de pares é possivelmente uma das ferramentas mais poderosas de regeneração do tecido social que temos hoje. A mecânica psicológica aqui baseia-se na empatia profunda e na prova social. São pessoas que já passaram pelo mesmo, certo? Exato, são pessoas que já passaram por processos super severos de doença mental ou declínio, que estabilizaram a sua vida e a sua saúde e que agora recebem formação formal para intervir ativamente junto de outros que estão a iniciar essa caminhada difícil. Deve ser muito mais fácil de aceitar a ajuda vinda de alguém assim. Não tenhas dúvidas, quando alguém está em profundo sofrimento e vê um par, alguém que realmente compreende a escuridão daquela experiência e que sobreviveu para contar a história, isso reconfigura imediatamente a esperança da pessoa e aumenta imensa adesão ao tratamento de uma forma que um profissional de saúde, por muito empático e brilhante que seja, raramente consegue alcançar sozinho. É a própria comunidade a curar-se a si própria através do exemplo partilhado. É a verdadeira essência de uma comunidade para o envelhecimento. Bem, vamos tentar sintetizar o arco desta nossa exploração aprofundada, porque foi uma viagem a Iperas. Começamos com a tal imagem triste de uma sala de espera cinzenta e passiva, e ao longo deste mergulho descobrimos que Portugal tem no terreno um esqueleto conceptual e prático formidável para desconstruir essa visão. Sem dúvida. E com respostas muito diversificadas. Vimos como a permanência no domicílio é hoje sustentada por robótica, por sensores invisíveis de segurança e equipas comunitárias de saúde mental móveis que vão a casa evitar a tragédia de um internamento psiquiátrico desnecessário. E mapeamos a tal escadaria da autonomia que referiste. Provando que mesmo quando a vida completamente independente falha, o respeito pelo poder de decisão do indivíduo continua a ditar as regras do cuidado. O que deve ficar claro para quem nos acompanhou nesta análise é que dominar a lógica destes recursos não é um mero exercício teórico ou académico. De todo, a invulnerabilidade é uma ilusão que todos perdemos com o tempo, mais cedo ou mais tarde. Exato. E conhecer a diferença entre a simples independência física e a verdadeira autonomia, ou saber que existem alternativas reais e no terreno há institucionalização massificada, tudo isto dá-nos a literacia necessária para exigir e escolher os melhores cuidados. Seja para nós mesmos, num futuro que, quer queiramos, quer não, estamos já a desenhar hoje, seja para apoiar um pai, uma avó ou um vizinho que precisa de nós para decifrar as opções neste ecossistema, que é de facto complexo. Conhecer as ferramentas é ter o poder de escolher os melhores duplos para o nosso filme, para que possamos continuar sentados na cadeira de realizador o máximo de tempo possível. Sem dúvida, é a melhor forma de o colocar. Mas antes de encerrarmos definitivamente esta emissão e pegando em toda esta visão incrível do Aging in Place e das necessidades destas novas comunidades para o envelhecimento, quero deixar uma reflexão. Quase uma provocação para quem nos ouve ficar a pensar durante os próximos dias. Venha, Elda. Nós passamos este tempo todo a falar de descentralizar o cuidado e inseri-lo de forma segura e ativa nas casas, nas ruas, nos bairros das pessoas. Se este é inegavelmente o modelo do futuro, como é que a própria arquitetura física das nossas cidades vai ter de mudar? Uau! Essa é, sem dúvida, a grande falha tectónica que temos pela frente no planeamento urbano das próximas décadas. Pois é,
Como é que as passadeiras, as soleiras das portas das lojas antigas, o desenho muitas vezes caótico dos nossos passeios e o próprio acesso ao comércio local, como é que tudo isto terá de ser implacavelmente destruído e redesenhado a curto prazo? Vai ser um desafio homérico para as autarquias e urbanistas. Tem de ser. Tudo isto para que estes recursos fantásticos e a tecnologia de ponta que discutimos hoje não sejam apenas os tais bombeiros que chamamos em caso de emergência, mas sim uma infraestrutura completamente invisível, diluída e natural na rua onde todos nós moramos. É uma excelente questão para levarmos connosco. Fica a semente plantada para explorações futuras sobre o espaço público. A velha sala de espera fechou definitivamente as portas. Vemo-nos na praça.